Olá, pessoal. Então, vamos seguindo aí na educação ambiental. Agora a gente vai focar nos projetos. Então, como que os projetos de educação ambiental, eles vão ser desenvolvidos e o que a gente vai conseguir atingir com eles. Primeiramente, um projeto de educação ambiental, ele vai ter um ponto inicial para começar. Qual seria esse ponto inicial? Um problema. Então, a gente identifica um problema ambiental e a gente vai tentar resolvê-lo de alguma maneira. E a forma da gente resolver ele vai depender de uma sequência de itens, vai depender de uma sequência de procedimentos que a gente precisa seguir. E essa sequência de procedimentos aqui é basicamente o projeto ambiental. Então, é como que a gente vai estabelecer esse projeto, como que a gente vai elaborar, de acordo aí com a questão ambiental que a gente encontrou, com o problema ambiental, com aquela alteração, enfim. Então, o que a gente encontrou e está tentando resolver. Tá. Em primeiro momento, a gente tem que saber que existem algumas etapas a serem seguidas. Então, a gente precisa identificar o problema, analisar o que está ocorrendo, quais são as consequências desse problema. Se ele é um problema, a gente já deve supor quais são as consequências, né? Porque está causando um desconforto, está causando algum tipo aí de prejuízo. E por isso que a gente está tentando resolver. Então, a gente precisa de muito conhecimento a respeito, então a gente precisa de pessoal capacitado para trabalhar nesse projeto, para a gente conseguir achar maneiras aí de contornar. Beleza. Então, qual que é o primeiro ponto que a gente vai precisar fazer? Estabelecer, deixa eu colocar uma ponteira aqui para a gente vai precisar estabelecer as metas. Quais são os nossos objetivos? O meu objetivo é eliminar o problema? O meu objetivo é reduzir o problema? O meu objetivo é reduzir as consequências? O meu objetivo é diminuir as causas? O meu objetivo é eliminar as causas? Então, eu tenho vários objetivos quando eu chego num projeto. Então, vamos pensar que uma empresa desempenha alguma atividade e essa atividade causa impacto ambiental. A empresa não vai poder parar com a atividade porque ela depende dela para a questão de lucro. Tripé da sustentabilidade. Ela percebeu que está causando desequilíbrio ambiental e ela quer fazer algo a respeito, só que ela não pode ter a sustentabilidade econômica caindo. Então, eu preciso achar uma maneira, talvez, de contornar esse problema, talvez achando uma maneira de evitar as consequências ou diminuir as consequências. Então, eu quero estabelecer metas. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero? Eu quero eliminar o problema completamente ou eu quero amenizar? Eu quero evitar que ele aconteça, certo? Então, a gente vai perceber que o projeto ambiental ele pode ter essas metas diferentes, esses objetivos diferentes. E isso vai estar de acordo com o tipo de projeto que a gente está elaborando. Então, vai depender da situação, vai depender das pessoas envolvidas, vai envolver dos grupos de trabalhadores que atuam ali nessa área, nesse empreendimento que a gente está realizando esse projeto. Então, a meta é algo que a gente vai precisar estabelecer e saber muito bem qual é. Seguindo aí, a gente começa a ver que será que essa situação que eu estou tendo, eu não vou precisar ter um problema, ter um projeto muito mais específico para ela? Então, pode ocorrer momentos aí que existem fatores do próprio projeto que a gente precisa considerar. Então, algumas especialidades do meu próprio projeto. Então, talvez eu quero reduzir as formas de emissão de alguma coisa. Mas, para isso, eu vou ter que criar uma metodologia nova para continuar desempenhando a atividade sem estar prejudicando o ambiente. Então, agora, a minha meta não é só o projeto de educação ambiental, mas é também o desenvolvimento dessa nova metodologia. Então, vai ter problemas ambientais aí, que isso vai estar muito mais evidenciado pelo próprio projeto. Então, o próprio projeto vai ter que trazer a minha solução, além de identificar. Então, além de identificar, ele vai ter que trazer mais soluções aí para a gente. Para isso, é bom a gente ter uma ideia de quem serão as pessoas que vão atuar. Então, quem serão essas pessoas que vão ser diretamente atingidas por esse projeto. Então, vai ser só o pessoal do empreendimento, vai ser a comunidade no geral. Então, ter uma ideia de quem vão ser as pessoas aí atingidas nesse projeto, para a gente conseguir ter uma meta mais bem estabelecida aí. Seguindo aí, a gente precisa saber uma questão meio chata agora, que está ligado com questões financeiras. Então, de onde que vai vir o financiamento desse projeto? Uma coisa é a gente ser contratado para desempenhar um projeto ambiental, mas existem pessoas que atuam de forma autônoma, então ONGs que normalmente não têm fins lucrativos, então elas dependem de doações e por aí vai.
Então, a gente percebe que o financiamento é algo mais complicadinho. Vai que o seu projeto, a sua metodologia que você está criando, depende de recursos. Se isso acontece, a gente precisa tirar recursos de algum lugar. Então, normalmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir financiamento, de conseguir recurso para projetos ambientais. Mas existem, sim, várias empresas que realizam isso. Então, várias empresas de fomento que financiam projetos ambientais. Então, isso é algo que a gente precisa estar procurando, né? A gente precisa encontrar essas pessoas que estão financiando, essas empresas que vão financiar. Duração do projeto é algo que a gente tem que tomar alguns cuidados aqui, porque raramente um projeto de educação ambiental vai ser a gente ir lá uma vez, ter um mecanismo de ação e nunca mais voltar lá, certo? Um projeto de educação ambiental, ele leva tempo, então um projeto de educação ambiental, quando a gente fala de conscientização, ele precisa de um tempo para ele ser implementado, para ele necessariamente ser a ideia dele ser comprada pela população ou pelas pessoas que vão ser atingidas por ele. Então, um projeto de educação ambiental ele precisa ser algo que demanda um certo tempo. Tem um tempo estabelecido? Não tem. Então, o tempo seria quando você vê que ele já está tendo algum resultado. Você já está tendo resultado aí com esse projeto que você elaborou e que você começou a implantar. Quem que vai realizar esse projeto? É você mesmo? Quem que vai realizar esse projeto? A gente precisa saber que tem uma necessidade muito grande da gente ter pessoas que são capacitadas para desempenhar um projeto. Estou realizando um projeto em que eu quero reduzir o impacto ambiental que está acontecendo nos corpos d'água devido à liberação, o descarte de efluente de uma empresa. Tá. Então, o mínimo que eu preciso é alguém que tenha bastante conhecimento sobre ecossistemas aquáticos. Então, eu preciso de alguém que tenha conhecimento sobre ecossistema aquático para trabalhar comigo, para eu ter uma ideia muito boa do que está acontecendo. Eu preciso ter alguém que saiba o que eu tenho de resíduo. Então, efluente de uma fábrica ou de um empreendimento ligado a laticínio. Então, quais vão ser o efluente disso? Qual vai ser o descarte desse tipo de empresa? Ah, mas é uma empresa de mineração. Então, qual que é o efluente disso? Qual que é o descarte que está acontecendo? Quais são os produtos? Então, a gente precisa ter pessoal capacitado diretamente relacionado a isso. A gente precisa de conhecimento ligado ao nosso empreendimento. A gente não vai resolver todos os problemas do mundo com um projeto de educação ambiental, não vai. A gente precisa, pelo menos não com uma pessoa só, né? A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar dos mais variados conhecimentos possíveis aí, para a gente conseguir contornar e entender muito bem esse problema para conseguir resolver. A gente vai ter parcerias aí. Essa questão das parcerias, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A parceria é algo muito bom. Então, a parceria, você vai fazer uma parceria com uma grande empresa X. E essa empresa não tem uma preocupação ambiental, ela está ali justamente para ter divulgação, né? Então, isso é algo que pode acontecer. Então, a gente precisa saber quais são os interesses dessa empresa. Então, se o interesse dela está só ligado aí na divulgação, será que ela vai ter uma participação contínua? Ou será que ela vai dar a cara ali, vai desaparecer e você fica sozinho? Então, qual vai ser a participação dessa empresa? Qual vai ser a participação dessa parceria? O que é comum é a utilização de permutas. Então, por exemplo, a gente vai ter doação de determinado material, a gente vai ter diárias em algum local, a gente vai ter passagens para algo, enfim. Então, é muito mais interessante isso do que alguém que se associa. Mas não quer dizer que não possa acontecer. Posso ter parceiros que ficam associados durante o projeto inteiro. Mas quando a gente tem essa dúvida, as permutas são mais vantajosas aí para a gente. Qual será a forma de avaliação desse projeto? Meu projeto agora, ele fala sobre... vamos pegar o mesmo projeto de liberação de efluente no corpo d'água. Como que eu vou avaliar? Qual que era o problema ambiental que eu tinha? Era a mortalidade de peixes devido à alteração da água. Tá. Se era a mortalidade de peixes via alteração da qualidade da água, a gente vai ter que usar duas formas de análise. A gente tem aqui duas formas, a quantitativa e a qualitativa. Quantitativa envolve números, então eu vou ver a densidade populacional de peixes que está diminuindo ou está aumentando, está morrendo, enfim.
Então, eu estou calculando, na verdade, se pós o meu projeto, esse número diminuiu. Espero que sim, né? Porque pós o meu projeto de educação ambiental, para ele ter funcionado, quantitativamente, isso precisa ter mudado. E o qualitativo seria a qualidade da água, né? Então, será que a qualidade da água melhorou? Melhorou? Não, não melhorou nada, ou teve uma melhora sim. Então, o quantitativo, ele vê os números. O qualitativo, ele tá olhando, ele olha para categorias. Então, bom, ruim, teve mudança, não teve mudança. Eu olho para a qualidade e não para a quantidade daquele resultado. Então, a gente pode utilizar as duas formas de análise, as duas formas de avaliação. Posso trabalhar só com a quantitativa também, ou trabalho só com a qualitativa. Mas, se possível, seria interessante a gente ver a interação das duas análises aí, para a gente ter uma certeza que o nosso projeto realmente funcionou. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Quando a gente entra nos empreendimentos aí, tem algumas coisinhas que podem acontecer. Por exemplo, vamos pensar que a gente está em um empreendimento que precisa iniciar, né, precisa ser executado, e ele começou a perceber que talvez seria necessário a adoção de algumas mudanças. Talvez eu tenha a criação de uma barragem, talvez eu tenha a criação de uma estrada, de uma rodovia, e tudo isso gera impacto ambiental, tudo isso gera problema ambiental. Então a gente precisa entender que talvez o projeto em si ainda nem começou, o empreendimento em si nem começou, mas ele já está causando impacto ambiental somente pela preparação da sua instalação. Então, já vamos tentar reduzir esses impactos aqui, já vamos tentar reduzir esses impactos antes de começar. Para isso aí, a gente vai ter que considerar algumas coisas. O próprio projeto de educação ambiental, da população que vai estar trabalhando, dos trabalhadores que vão estar atuando, da comunidade que vai estar ao redor. A gente precisa planejar as atividades muito bem para a gente evitar problemas que vão acontecer e evitar os erros ambientais, em que a gente acha que é algo, mas na verdade é uma outra coisa completamente diferente. Então, começa a identificar a mortalidade de peixes no rio. Vou supor que é a alteração da temperatura, mas na verdade é algo que está acontecendo em outro local e que está levando poluentes para cá. Talvez está ocorrendo a quilômetros dali o processo de poluição, não é desse empreendimento e essa alteração já está acontecendo. Então, os erros seria a gente basicamente não ter pessoal qualificado trabalhando nesse projeto. Quando a gente não tem pessoal qualificado trabalhando nos projetos, é bem óbvio que pode ter algum erro acontecendo. E aí fica meio complicado a gente conseguir controlar. Seguindo aí, alguns objetivos que a gente vai ter, eles podem ser muito comuns para vários projetos aí de educação ambiental. Então, em um primeiro momento, tentar contribuir para a prevenção e resolução ou minimização aí dos impactos ambientais. Então, na maioria dos projetos de educação ambiental, eu quero ou reduzir o impacto, ou minimizar o impacto, ou não ter o impacto ambiental. Então, basicamente, a maioria deles trabalham com isso. Capacitar professores da rede pública e técnicos de instituições para seguir multiplicando essas informações dentro de educação ambiental. É o que a gente faz nas escolas, é o que a gente faz nas graduações. Então, é a gente pegar esses profissionais, no caso vocês, e trazer essa ideia de educação ambiental. Então, essa conscientização ambiental é algo que vai ocorrer independente de eu estar em um projeto ou não. Uma disciplina de educação ambiental, ela é um projeto de educação ambiental, ela tende a trazer conhecimento e trazer informação sobre a questão ambiental para tentar mudar alguma coisa. Integrar e compatibilizar aí as diversas ações do projeto que envolvem a educação ambiental. Olha, tem muitas ações que podem ocorrer com o projeto. Então, tem muitas ações que a gente pode fazer. Então, a gente pode estar atuando diretamente com os empreendimentos, a gente pode estar atuando com a população, comunidade. Então, não vamos colocar as empresas como necessariamente os vilões aí, não. A gente, óbvio, existem empresas que não têm esse comprometimento ambiental, mas existem outras vertentes também, outras populações que também causam danos, que também vão causar problemas ambientais aí. Então, a gente pode ter várias vertentes aí, a gente precisa relacionar todas elas para ver de onde que o impacto realmente está vindo com maior relevância. Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores, muito legal.
Então, a gente começar a mostrar para os trabalhadores que existe essa questão ambiental. É comum empresas realizarem treinamentos de educação ambiental com os próprios funcionários, justamente para ter essa sensibilidade, né, para ter esse evento de conscientização com os próprios trabalhadores. Então, isso é algo comum de acontecer também. Seguindo aí, a elaboração da programação, para funcionar a programação do projeto de educação ambiental, eu preciso disso daqui, ó. Eu preciso achar maneiras de eu conseguir conhecimento suficiente e uma habilidade suficiente, metodologia suficiente para desenvolver aquele projeto. Então, toda a elaboração do meu projeto depende disso. Depende de conhecimento, depende de eu saber exatamente o que eu quero, de eu saber qual que é a minha meta e como que eu vou contornar, e a ferramenta, como que eu vou fazer, qual vai ser a minha habilidade, o que eu vou conseguir necessariamente fazer para contornar esse problema aqui. E por último aí, a gente precisa ver algumas formas em que as populações são afetadas. Então, em um projeto de educação ambiental, independente de qual, existe populações que são afetadas, populações que diretamente vão trazer, vão receber os impactos, vão receber as vantagens desse projeto de educação. Então, vamos ver alguns aqui. No primeiro momento aí, aquelas pessoas que estão próximas do empreendimento, né? Aquelas pessoas, aquela comunidade que está próxima daquele local que a gente vai implementar o nosso projeto de educação ambiental. Então, as pessoas que estão diretamente ligadas com ele. As famílias a serem reassentadas quando a gente tem um empreendimento que acaba mudando algumas comunidades, então isso é algo que pode acontecer. Então, o nosso projeto aí, ele vai influenciar essas populações diretamente. Então, não sei se felizmente ou infelizmente, mas são pessoas que vão estar diretamente ligadas ao nosso projeto, à forma que a gente vai conduzir. Os técnicos, professores da rede pública, particular de ensino, enfim. Então, todo esse pessoal aí que vai necessariamente interagir, que vai atuar com os eventos de educação ambiental. Detalhe, a educação ambiental pode estar ocorrendo lá no campo, lá onde está ocorrendo o impacto ambiental, ou dentro de uma sala de aula onde a gente está passando conhecimento da área ambiental para vocês. Então, os dois são projetos de educação ambiental, só que eles estão sendo aplicados em âmbitos diferentes aí. Comunidade indígena, se eu tiver essas pessoas presentes nesse momento em que eu estou atuando aí na educação ambiental. E, por último, os próprios trabalhadores da obra que volta lá nas empresas que fazem os treinamentos, né? Para mostrar realmente que essa questão ambiental, que essa preocupação ambiental, ela é algo relevante. Certinho? Até a próxima aula.